Então, caros amigos e amigas, boa tarde. É com renovada alegria que nós encontramos mais uma vez aqui no Fé, Luz e Caridade, revendo amigos e fazendo novas amizades. Então, nós rogamos a Deus do fundo do nosso coração para que a gente possa ter hoje um encontro de muito amor, de muita paz, mas principalmente de muita esperança. Os espíritos superiores nos ensinam, através das obras de Allan Kardec, que Deus é o criador do princípio material e do princípio espiritual. Então, existem leis criadas por Deus que regem o mundo material, que regem o mundo espiritual e que regem a relação entre ambos. Que nós somos espíritos imortais. Já existíamos antes da atual encarnação e continuaremos existindo após a morte do corpo físico. Todos somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Simples no sentido de não sermos complexos, apesar de algum de nós ser complexados, e ignorantes no sentido de não termos experiência. E que através de diversas encarnações, em inúmeros mundos, em diferentes corpos, nós chegaremos à perfeição relativa, porque perfeito só Deus o é e será. Esses mesmos Espíritos nos ensinam que Jesus Cristo é o Espírito mais consciente, mais maduro que passou pelo planeta Terra. É o nosso guia e nosso modelo na Terra. Em Júpiter, em Saturno, em Sírios, em Andrômeda, no Sol, nos sistemas, poderão ser outros. Mas aqui na Terra, Jesus é o nosso guia e modelo, nosso irmão mais sábio, ou se quisermos, o nosso irmão mais velho. E é esse espírito crístico que vem nos dar lições, por exemplo, sobre a nossa família corporal, a nossa família sanguínea e a nossa família espiritual. Explicar como é que ocorre este fenômeno. E que Allan Kardec busca estudar com o título, lá no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, como a parentela corporal e a parentela espiritual. E antes de nós nos ocuparmos com este conteúdo, nós vamos abrir um parênteses, porque é sempre muito importante, queridos. Eu estou assim meio zen, porque foi tão boa a reflexão de abertura, gente, me acalmou. Eu vim na 116, estava bem movimentado, a gente fez a reflexão ali. Eu estou em alfa, em beta, em gama, sei lá como é que é. Isso é gostoso, sinal que o trabalho espiritual está ocorrendo. Vocês estão bem, gente? Então vamos dar um sorriso todo mundo, por favor. Eu aprendi isso com o ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Lúcia deve lembrar dele, o Gabriel Salum. O Gabi sempre dizia assim, é importante sorrir, porque sorrir faz bem para a alma, não faz? E também mexe a musculatura do rosto e ajuda a emagrecer. Então, olha a técnica de oratória aí, né? Vírgula, vamos deixar uma vírgula. Tá, pessoal? Mas é porque depois do almoço, sábado, pode dar um soninho, assim a gente dá uma animada. Muito bem. Nós vamos abrir um parênteses, porque é sempre importante, antes de nós estudarmos, lermos o Evangelho, nós compreendermos a sua estrutura. Porque nós criamos um hábito, nós trazemos uma cultura de abrir o Evangelho por acaso e ler o que uma mensagem te diz para determinada circunstância que ele está vivendo naquele momento. E isso é algo muito nobre, é muito sadio. Você pode abrir qualquer livro, ler uma página e daí tirar conclusões morais. Entretanto, Allan Kardec recomenda, está lá na introdução da obra, que ela seja feita uma leitura sequencial. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec não estuda a vida de Jesus como uma biografia baseada numa cronologia. Não é uma ordem cronológica. Ele estuda assuntos morais. Você pode dividir a lição de Jesus, nas suas lições, nos seus dados biográficos, nos seus feitos mediúnicos, milagrosos, enfim, chamados de milagres. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo se propõe a estudar a moral.
E em muitos momentos tu abre o Evangelho segundo o Espiritismo e lá Kardec diz assim, vide capítulo anterior, para que tu possa te aprofundar naquela questão. Então o Evangelho, cada capítulo vai se completando, vai se complementando. Então é necessário, por exemplo, nós conhecermos bem os 4 primeiros capítulos, que são a base de todos os restantes. Então, para estudar a parentela corporal e a parentela espiritual, que está no capítulo 14, é bom que você tenha lido antes alguns capítulos para que tu esteja bem seguro, com bastante recurso para extrair o máximo possível de ensinamentos dessa passagem, certo? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é dividido em 28 capítulos. Kardec tem uma metodologia bem comum em todos eles. Ele retira um trecho de uma passagem evangélico-doutrinária, de um dos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas ou João, e ele, então, logo depois dessa passagem que ele extrai, alguns capítulos têm passagem satélite, tem outros trechos que ajudam a complementar, Allan Kardec faz um comentário, ou alguns comentários sobre essa passagem, à luz da doutrina espírita. E no final de cada capítulo ele coloca as instruções dos espíritos, que são mensagens mediúnicas que vêm fundamentar, chancelar a sua justificativa, a sua argumentação. Lembrando que Allan Kardec não era médium, no sentido profundo do termo. Claro que ele recebia a influência dos bons espíritos, mas Allan Kardec nunca deixou nada psicografado. As mensagens mediúnicas que tem, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec recebeu de diversas regiões do mundo. Ele separou, então, catalogou, viu os assuntos semelhantes e colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, reiterando, para justificar os seus argumentos. Tá? Então a gente se situou bem sobre essa obra. E no capítulo 14, para falar sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, ele extraiu o trecho que está lá no capítulo 12 do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que ele inicia fazendo uma pergunta, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele então diz, permitam-me a leitura aqui, tá? E tendo vindo para casa, vindo Jesus, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, vamos repetir, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para que a gente possa, então, extrair o suco dessa laranja, nós temos que voltar ao capítulo 4, ou 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec nos diz assim, a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto a unicidade da existência os rompe. Quando a Kardec estuda esse tema, nós podemos dividi-lo em 6 tópicos principais. O primeiro deles, o codificador diz que o dogma da reencarnação, e aqui dogma é como princípio, não é um dogma teológico. O dogma da reencarnação, o princípio da reencarnação, que é um dos princípios do Espiritismo, fortalece os laços de família. E ele então traz o segundo tópico, porque quando nós estamos no mundo espiritual, que é o mundo perene, que é o mundo imperecível, que é o nosso mundo verdadeiro, vamos dizer assim, os espíritos se reúnem lá por afinidades espirituais, afinidades morais. Na Terra nós nos reunimos principalmente pelos laços sanguíneos, mas também há laços espirituais. E isso não faz com que rompam esses sentimentos, muito pelo contrário, faz com que as pessoas criem agrupamentos, se reúnam por afinidades. Vai nos dizer também que quando algum irmão vai reencarnar,
Imagina, né? Tem toda a família aqui do Fé, a Luz e Caridade. De repente o irmão tem que viajar e ficar longo tempo ausente. Nem por isso tu deixa de nutrir por ele bons sentimentos. Muito pelo contrário, às vezes aumenta. Você pensa mais nele, se lembra mais dos momentos que conviveram juntos, e quando ele volta é aquela festa, aquela alegria, o irmão que estava longe está perto. Vai nos dizer também que é muito comum esses espíritos familiares buscarem reencarnar juntos. Geralmente, isso não é regra absoluta. Aquelas pessoas que são os teus parentes sanguíneos são espíritos que tu tens afinidade espiritual. Não é regra, certo? E por mais que não sejam familiares de sangue, é muito comum que esses espíritos simpáticos busquem reencarnar juntos, na mesma época. Daí aquela pessoa que a vida te apresenta um dia, numa tarde de sábado ensolarado, e parece que tu conhece aquela pessoa há quantas encarnações? Há milhares de encarnações. Então há todo esse complexo. Deus então permite que a gente viva em coletividade para que os mais adiantados ajudem os menos adiantados. E só permite que pessoas antipáticas umas às outras, e antipáticas não é que tu não goste, é que você não tem simpatia, não tem afinidade, reencarnem na mesma família para que tenha dois objetivos principais. O primeiro deles, para aqueles que são mais elevados moralmente, possam provar a sua moralidade elevada e possam ajudar, através da caridade, a erguer aquele irmão para as verdades espirituais. E serve também para aquele irmão mais rebelde possa, através da convivência com pessoas moralmente mais elevadas, se educar espiritualmente. Então, Deus não erra. Nós, pela nossa visão ainda muito limitada, que não conseguimos perceber a justiça e a misericórdia divina. É muito bonito esse assunto, gente. Até sugiro para quem quiser compreender isso no alcance maior, você lê o livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai nos dizer que os 4 grandes povos que colonizaram a Terra, vamos dizer assim, os hindus, os judeus, os arianos, né, os egípcios, ele trabalha isso, eles se reuniam nesses 4 grandes povos por afinidades de sentimento e linguística que eles tinham em capela. Então, se você reencarnou em Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em pleno século XXI, e nós estamos convivendo aqui juntos, alguma afinidade nós temos. Alguma coisinha a gente tem que a gente ainda não sabe muito bem, mas que tem. E que a gente tem que conviver junto para superar as diferenças que nós também temos. Então é muito bonito, né? Essa visão se amplia, né, gente? E aí, então, nós chegamos à conclusão de que Allan Kardec nos traz sobre essa passagem do Cristo. Lembram ali na passagem? Os irmãos queriam se apoderar de Jesus. Ou seja, eles não tinham afinidade com a doutrina do Cristo. Achavam que ele estava louco, que ele perdera o espírito. Jesus então diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eles são minha parentela corporal, sanguínea, minha família sanguínea. Aqui está minha família espiritual, aqueles que compartilham da minha comunhão. Quer dizer então que por eu perceber que eu tenho uma família espiritual com que eu me relaciono mais, eu devo desdenhar a minha família corporal? Não, muito pelo contrário. Se você reencarnou junto, é porque aí há campo de trabalho. Ou você tem que ajudar aquele irmão a crescer, que você possa ter alguma diferença, ou você tem que resgatar algum mal que tu fez para ele, ou você está sendo aquele que está sendo erguido pela sua família. Algum motivo há de ter, e que na vida em sociedade e na vida em família nós temos responsabilidades, sim. Então o Cristo não está desdenhando uma a favor da outra. Ele está mostrando que há essa diferença, assim nós vamos entender por que nós temos afinidades com uns. Às vezes com um amigo tu tem muito mais afinidade do que com um irmão. Não quer dizer que tu ama mais um do que o outro, mas são visões de mundo diferentes, interesses diferentes. Eu tenho isso com meu irmão tem um estilo de vida totalmente diferente do meu. Nem por isso um é melhor ou pior do que o outro, só que simplesmente gostam de outras coisas. A afinidade é diferente. Nem por isso tu deixa de amar menos ou mais. Mas tem amigos que tu tem muito mais afinidade do que com ele. Então, Jesus vem nos explicar esse fenômeno e nos convidar
a maturidade espiritual de entender os nossos papéis em ambos os lados. E para que a gente possa entender isso bem e quem sabe ir encaminhando para o final da nossa conversa já, porque já entre aspas, né? Eu tenho mais uns minutos, né, Odisseu? Mas eu vou contar alguns casos para vocês, para que nos ajudem, por exemplo, a refletir bem a aplicação dessa teoria. O primeiro deles está lá no livro Renúncia, ditado pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, quando vem nos contar a história de Alcione. Alcione era um espírito que já vivia em Sírius, um planeta, um mundo que já era ditoso. A Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Alcione já vivia no mundo ditoso, sendo que a narrativa do livro ocorre entre a Idade Média e a Idade Moderna, esses períodos. Eu vou pedir a gentileza de alguém me conseguir um copinho d'água, por favor, gente. Entre a Idade Média e a Idade Moderna. E o que ocorre? Ela lá no mundo ditoso, um espírito já bom, não precisava mais reencarnar na Terra. Não tinha mais a necessidade de passar por provas e expiações aqui na Terra. Mas ela sentia uma angústia no coração. Porque apesar dela já estar no mundo ditoso, tinha deixado corações que não acompanharam a evolução espiritual dela e que permaneciam presos na Terra. E ela então vai conversar com seu mentor dizendo: meu amado amigo, sinto-me aflita, sinto a necessidade de voltar a encarnar. Olha o anjo. Obrigado. Sinto a necessidade de reencarnar na Terra para auxiliar esses corações que ficaram para trás. O mentor dela então olha com estranhamento e diz: como é que é? Tu queres voltar para aquele vale de lágrimas e de dor? Tu pode ajudar eles daqui. O espírito é livre. Tu pode ajudar eles com boas intuições, bons pensamentos, bons conselhos. Olha, teve gente que saiu daqui na tua condição e não voltou de imediato. O que ele quer dizer com isso? Lá que eu estava conversando com o Dirceu aqui na abertura, né? A importância do estudo do espiritismo, gente. Allan Kardec estuda as 3 classes de espíritos. Espíritos inferiores, bons espíritos e os espíritos puros. Daí a gente tenta se colocar em qual categoria eu tô. Se tu tem ciúme, raiva, tristeza, melancolia, inveja, brabeza, em algum momentinho da vida, já sabe onde é que tá, né? Na primeira. Se tu já tem aspirações ao bem e esses sentimentos mais inferiores não te dominam, tu consegue dominá-los, eles vão aparecer. Vão aparecer porque é um condicionamento biológico. Eles vão aparecer. Só que eles não te dominam, tu já tem força para se dominar, escolher o que tu vai pensar, já consegue escolher o que tu vai pensar. Tu já é um bom espírito, mas tu ainda está sujeito a erros. É um espírito puro, um espírito crístico, que é um Messias, que é um Cristo, ou que é um demiurgo, como nos diz Platão, não erra mais. Jesus é um espírito que não erra mais, mesmo estando encarnado. Então, quando a gente vê o Evangelho, lê o Evangelho, parece que é um assunto assim contraditório, né? Allan Kardec estuda isso, né? Estranha moral, parece contraditório, é porque nós não estamos alcançando Jesus, gente. Ou escreveram errado sobre ele, ou a gente está interpretando equivocado, né? Achar que Jesus vai chegar no templo e sair chutando banca e dando laçaço, aquilo não faz sentido, né? Aquilo aí tem um significado espiritual. O Humberto de Campos Espírito fala muito bem disso. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Tu tem que ter um olhar espiritual. Se tu olhar num olhar terreno, parece que Jesus é um ingrato. Abandonar a mãe, ele mostra o contrário. Quando vê aqueles períodos de Páscoa, chega a dar uma vertigem, uma urticária. Você vê lá Jesus sendo crucificado, e daí ele diz: Eli, Eli, lama sabatani, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Daí todo mundo diz: Jesus fraquejou,
Jesus também era humano, também tinha erros. Não. O espírito puro não erra mais, porque não leu o livro dos espíritos. Ali ele estava recitando os salmos de Davi. Depois da Santa Ceia, todos os diálogos de Jesus são a recitação de salmos. E tem lá o salmo de Davi, Eli, Eli, lama sabatani. Estava cumprindo a profecia. Jesus não erra. No horto Jesus ficou lá orando porque estava com medo. Ele não estava com medo, gente. A gente que não consegue imaginar o que é a prece de um espírito puro. Se tu quiser ter uma noçãozinha do que é a prece de um espírito puro, lê o livro há 2000 anos. Quando Públio Lentulus vai procurar Jesus escondido, ele que era um senador romano, vai procurar Jesus escondido, porque ele tinha vergonha de se encontrar em público com um rebelde da época, né, entre aspas. Daí Jesus vem ao encontro dele, e ali o Emmanuel narra como é que foi esse encontro e como é que é uma prece do Cristo. Então a gente necessita ter essa visão. Quando nós falamos aqui na abertura e pedimos a proteção do Cristo, nós estamos pedindo a proteção desse espírito puro, gente, que é o nosso governador espiritual. Quando eu leio o Evangelho, gente, você não procura, por exemplo, fazer um curso com o melhor professor? Fazer a faculdade que tem um renome, que tem os melhores professores? Pois é, quando tu abre o Evangelho, principalmente o segundo Espiritismo, que ajuda a tirar esse véu cultural que cobre o Evangelho, nós estamos vendo que o melhor professor que passou na Terra tem para te dizer o que tu precisa fazer para ser feliz. E a gente está achando que Jesus vem aí para nos fazer dar dinheiro, prosperidade. Ele não tinha uma pedra para descansar a cabeça. Será que ele veio nos ensinar como ganhar dinheiro? Nada contra quem queira fazer isso, mas nós temos que ter maturidade para entender que não é essa a mensagem. E por andarmos pensando nisso é que nós temos caído, nos comprometido em diversas encarnações. Alcione já não precisava encarnar mais na Terra, mas ela não tinha força ainda de ser um espírito crístico. Ela podia reencarnar na Terra e cair, se comprometer, porque estava sujeita às vicissitudes do mundo material. Mas ela vence a ela mesma, apesar dos corações ligados a ela não vencerem. O livro trata disso. Renúncia. Esse é um primeiro caso de um exemplo de alguém que se sacrifica por amor à sua família espiritual. Reencarnou não como espírito familiar deles, mas eles se encontraram como família espiritual. Outro exemplo está em nosso lar. André Luiz, como já é narrado, foi um médico na Terra, médico materialista, equivocado, desencarna, chega no mundo espiritual, fica 7, 8 anos no umbral, mais ou menos. É resgatado e vai para uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Está vindo aí o Nosso Lar 2 do filme, né? Baseado no livro Os Mensageiros, que é o segundo da coleção. Então André Luiz está lá, foi resgatado, começa a se ambientar com aquela nova condição de vida e a mãe dele aparece para ele. A mãe dele é um espírito elevado, já não precisava mais reencarnar na Terra também. Estava ligada à Terra ainda para ajudar os corações familiares que ficaram no caminho. E ele vai lá, abraça ela, encontra, fica feliz, vai conversando e ele pergunta: e papai? Papai Laerte, onde é que está papai? E ela: meu filho, teu pai há 12 anos está no umbral. Equivocado que foi. Aos olhos do mundo era um homem bom cidadão. Um homem com recursos, que seguia as regras religiosas, mas só no papel, na teoria, ele não buscava desenvolver sua espiritualidade. Ele tinha diversos casos extraconjugais. Se vinculou com pessoas que eram vinculadas a espíritos e falanges muito inferiores. E que logo que ele desencarnou e ficou no umbral, 2 das suas amantes estavam perseguindo ele no mundo espiritual, fazendo dele um escravo, entre aspas, porque ele tinha feito promessas em vida e agora elas estavam cobrando as promessas do amor fácil. E tu então, mamãe, o que tu faz para ajudar papai? Eu tento dar bons conselhos para ele, eu me aproximo, mas ele não sente a minha presença. Ele continua endurecido para isso ainda. Então, mamãe, como é que eu posso ajudar papai? E ela: não te atreva. Tu recém está chegando. Tu recém está chegando à colônia. Eu já conversei com o conselho de Nosso Lar. O
conselho dos mentores, já está tomada a decisão do que fazer para ajudar e socorrer teu pai. Nós vamos reencarnar novamente. Mas tu, mamãe, tu não precisa reencarnar mais. Tu é um anjo, há outros mundos te esperando. Não. Como é que eu posso conquistar os mundos e deixar um coração que eu amo para trás? O amor à distância, centro espírita à distância, gente, já foi, né? Já foi, né? Centro espírita EAD é um complemento. Os antigos cristãos tinham que enfrentar leões, guarda romana para se encontrar, né? Se encontrar na madrugada nas catatumbas. Hoje os nossos leões é a chuva, o desânimo, o jogo de futebol, a televisão. Esses são os leões que a gente tem que vencer. Tem que se olhar no espelho e olhar o teu maior inimigo, né? Que é tu mesmo. A preguiça, às vezes, que nos domina. Como é que nós queremos conquistar, edificar o reino de Deus no nosso coração, gente? Se nós não conseguimos vencer as pequenas coisas da vida. Conseguir vencer o desânimo de vir numa tarde e confraternizar sobre verdades tão elevadas. É tão bom estar aqui. A gente perde isso para sei lá o quê. A gente fala muito, né? Os cristãos daquela época escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Que absurdo! Pedro negou Jesus por 3 vezes. A pergunta é, quantas vezes nós negamos Jesus hoje, gente? A todo momento, a cada escolha que tu faz na tua vida, tu está diante de Pôncio Pilatos. Ele está dizendo, tu escolhe Jesus ou Barrabás? E nós continuamos escolhendo Barrabás. Vindo pela 118 aqui, alguém me fecha o carro. Daí tu levanta a mão, bota o braço para fora e... O que tu fala? Vai em paz, meu irmão. Eu escolhi Jesus, poderia ter escolhido Barrabás. Quando começa a chegar 3 horas, olha, é hora de ir pro centro. E a televisão diz, final da Champions League. Tu fica em casa para assistir a Champions em vez de vir investir aqui na tua economia espiritual. Tu não investe para tua aposentadoria? Tá, e como é que tu está investindo para quando tu desencarnar, por exemplo? E no trajeto até desencarnar, né? Porque não é só para fazer uma recompensa, uma barganha para o futuro. É um investimento para tua saúde mental nessa encarnação. Daí tu escolhe ficar ali para ver a Champions. Tu está escolhendo Jesus ou Barrabás? Quando tu escolhe no aniversário de 1 ano do teu filho, ou de qualquer ano, de qualquer um, servir bebida alcoólica, tá escolhendo Jesus ou Barrabás? A gente fala muito no CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, lutar contra a depressão que leva ao suicídio. E a Casa Espírita faz aquela campanha. Legal. Mas aí em casa nós consumimos álcool, que é uma droga depressora. Não estou aqui querendo bancar o certinho ou dar sermão, não é isso, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. E buscar se educar, né, gente? Sem pressão, mas também sem fugir da responsabilidade. E aí a gente pode estender, né, a lista. Então, a mãe do André Luiz diz, eu vou reencarnar com ele. Ele vai ser meu marido de novo. Ele, nossa, mamãe, papai te traiu, tu ficou sabendo de tudo que ele fazia e mesmo assim tu vai encarnar com ele de novo. Nós já estamos preparando a encarnação dele e logo depois eu volto. E o André Luiz pergunta, e as 2 amantes que são os espíritos que estão obsidiando ele agora? Obsessão de espírito para espírito. Ela diz, serão nossas filhas. Daí desculpa, assim, eu fiquei lendo aquilo, comecei a me sentir envergonhado, né? Se fosse comigo, será que eu conseguiria perdoar a minha esposa que me traiu? Que não é o caso. E as pessoas que eram amantes serem minhas filhas. Porque esse anjo, que às vezes não, na maioria dos casos, é uma dona de causa analfabeta, mas que é quem sustenta a família. Ela se sacrifica para todo mundo. Sacrifica o seu status social, as suas condições, as suas aspirações. Se renuncia para poder ajudar a erguer a família.
esses anjos anônimos. Olha só. E a gente é o filho, a gente não se dá conta de quantas pessoas se sacrificam para que tu possa ter uma vida da que tu tens. Quantas mães de André Luiz chancelaram a tua encarnação para que tu possa estar aqui hoje, evoluindo, resgatando débitos. E volto a dizer, a gente prefere ficar vendo a Champions League. Para não dizer outras coisas. Quantos corações trabalharam aqui, que a gente não vê, para erguer esse salão, para ter essa condição de todo mundo receber. Vocês, a nós, em algum momento de dor. Simplesmente por amor. Alguém te cobra alguma coisa para estar aqui? Não, né? Só porque te ama, quer o teu bem. E a gente desdenha isso, né? Que coisa, né, gente? Desculpa estar um pouco descontraída, que eu tô me sentindo em casa. Daí quando a gente tá em casa, parece que a gente tá tomando café na sala do Dirceu, da Ana, da Lúcia. Estamos tomando café com Jesus, assim, né? Esse que é o sentimento de família. Todos nós somos irmãos, somos da família universal, né? Família humana. E por fim, dos 3 exemplos que nós falamos que utilizaríamos para exemplificar as lições teóricas, nós vamos falar da lição do próprio Cristo com a sua mãe Maria. Quando nós fazíamos a preparação, a Valéria foi muito feliz ali em captar a intuição espiritual para citar Maria de Nazaré. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele nos deu a lição maior de um filho, que é honrar o pai e a mãe, em qualquer circunstância. Jesus estava sendo crucificado e ao pé da cruz estava Maria e João, o evangelista, o apóstolo. E ele diz então, mãe, aí está o teu filho. Filho, aí está a tua mãe. Então ele não deixou a mãe desamparada. E mostrou que apesar de João e Maria não serem os laços da carne, familiares, parentes, eram da mesma família espiritual. Então João e Maria vão viver depois da crucificação em Éfeso. E lá montam uma comunidade cristã dos Efésios. João trabalha no seu apostolado e Maria, que viu o filho sofrer a pena de morte na cruz, que teria todo motivo para ficar tristonha e ser consolada, encontrou forças para continuar na ativa e consolar. E ela acabou se tornando a mãe espiritual de todo mundo, porque ela era a mãe do nosso Senhor. Então, quando um andarilho passava pela igreja de Éfeso e falava, mãe, minha vida está tão pesada, mãe. Vinha um faminto, mãe, eu estou com uma fome. Vinha um enfermo, mãe, eu estou doente. E ela encontrava no trabalho a terapia para manter a sua sanidade mental. E assim iam os tempos, os anos, e Maria trabalhando, era a mãezinha mesmo. Até que já avançada na idade, já idosa, ela fica sabendo que muitos cristãos estavam presos no circo máximo em Roma por se dizerem cristãos. E ela então pensa, puxa vida, eles vão sofrer a morte, a pena de morte, igual meu filho, por pregarem o amor, a fraternidade, o perdão. E ela então, era um final de tarde, ela se ajoelha no umbral da porta, na soleira da porta, o sol contra o seu rosto, e ela faz uma prece lembrando daqueles cristãos lá em Roma. Quando ela vê a silhueta de um homem contra o sol, ela não consegue ver o rosto, mas vê que um homem começa a se aproximar dela. E ele diz assim, mãe, e ela pensa, é mais um andarilho, um necessitado da palavra do meu filho que vem buscar consolo. Só que ela percebe que enquanto aquele homem se aproximava, ele consolava ela. Ele vinha entregar para ela. E ele diz assim, mãe, tenhamos fé. O meu pai não abandona nenhum de seus filhos. A morte do corpo é uma passagem. Vamos focar na conquista do reino e nas conquistas espirituais. Ela então começa a sentir um calor no peito, achar estranho, mas quem é esse homem com palavras tão bonitas? E conforme esse homem ia se aproximando, ela acaba reconhecendo ele, o corpo esguio,
o olhar enérgico, o lábio doce e o corte de cabelo pelos ombros, estilo Nazarena. Era o filho dela amado, Jesus em espírito, que vinha ao encontro de sua mãe. Ela então se levanta, porque estava de joelhos em prece, e corre em direção a Jesus espírito. E tem o impulso de se ajoelhar na frente dele. Ele então ergue ela pelos braços. Levanta Maria e ele então se ajoelha diante daquela mulher. E diz assim: Mãe, é da vontade de meu Pai que em meu reino tu sejas a rainha dos anjos. Ela entendeu a mensagem, Maria iria desencarnar. Naquela noite, uma enfermidade súbita assoma o corpo, uma febre alta, e Maria deixa o casulo corpóreo. Logo que ela, espírito, se vê em pé ao lado do corpo já idoso, percebe que uma pleiade de anjos vem recebê-la. E ela, antes de subir aos céus, subir para as elevadas esferas espirituais, roga a eles, aqueles caravaneiros do bem, que ela pudesse visitar cada local por onde o Filho amado passou naquela jornada terrena. Então ela vai a Belém, vai a Nazaré, vai a Cafarnaum, passa pelo lago de Genezaré, o Tiberíades, o mar da Galileia, vai a Caná, a Betsaida, passa por Jerusalém e termina o périplo espiritual no Gólgota, onde Jesus foi crucificado. E lá então ela se ajoelha e faz uma prece muito sentida. E ela então lembra dos cristãos presos em Roma que iam para o martírio naquela manhã. E ela viaja a Roma com a velocidade do pensamento, que é o veículo do espírito, e se vê nas catatumbas, os cárceres romanos, Ela então vê homens, idosos, mulheres, crianças acorrentados no calabouço, esperando raiar o dia para prestar seu testemunho de fé. Ela então pensa: eu gostaria de deixar alguma coisa com eles. Então ela se ajoelha no lado de cada um e faz uma prece muito sentida. E ela vê uma jovem com um olhar perdido, e ela se aproxima espiritualmente daquela jovem e diz assim: minha filha, canta. Canta, porque enquanto tu vai fechar os olhos para o mundo exterior, para o mundo material, tu vai poder olhar para o teu mundo interior e receber as bênçãos da vida eterna. Canta, canta as alegrias do reino, testemunha a fé e o exemplo. Aquela jovem recebe a mensagem pelos canais da intuição e começa a balbuciar uma música, uma hosana ao Cristo. E ela começa a cantar, e aquela energia vai se fazendo presente, ela vai cantando com mais entusiasmo, aquilo vai contagiando os seus colegas, e todos começam a cantar. Entram no circo cantando. Ao primeiro toque dos leões, o espírito já está desprendido da carne. E essa é a mensagem, queridos, que nós devemos ter desses espíritos superiores que zelam por todos nós. A vida dessas pessoas, é fazer com que a gente cresça espiritualmente. Quando as dores do mundo parecerem insuperáveis, quem sabe a gente faça como essa menina, que se permitiu receber a intuição de Maria e cantar, para que os nossos desafios sejam abrandados. A dor não vai passar, mas o desespero vai. E a gente vai ter mais fé e dignidade para superar os nossos desafios. Talvez com essa fala alguns irmãos possam lembrar de algum parente que já desencarnou, que você possa ter magoado, que você gostaria de pedir perdão e não teve oportunidade, ou que você gostaria de perdoar. A mensagem nos diz, queridos, que nós somos imortais. Se eu não posso estar fisicamente presente e poder pedir perdão, eu posso espiritualmente numa prece. E saber que a vida não termina com a morte do corpo físico. Você terá a oportunidade de se reabilitar, seja nessa vida ou na próxima. Suicídio não, jamais. Valorizar a vida sempre. Mas ter a consciência
de que mais hoje ou mais amanhã nós teremos oportunidade de estarmos juntos novamente. Como nos diz Chico Xavier nessa frase atribuída a ele: apesar de ninguém poder voltar no tempo e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Sempre há tempo de recomeçar. Que esta tarde seja o recomeço para muitos de vocês, como sempre é para nós. Obrigado pela atenção e até um próximo encontro.